A dança é uma forma muito completa de expressão. Você não depende de mais nada a não ser do seu eu, porque o corpo carrega com tudo. Carrega com a emoção, a razão, e também os preconceitos, os medos, as paixões, enfim. Então, a gente não precisa de um meio para se expressar. Nós somos o próprio meio e conteúdo. Lia Robato é bailarina, coreógrafa e diretora. Nasceu em São Paulo, mas escolheu a Bahia para exercer a sua arte. Foi para Salvador a convite de Anka Rudska e lá ajudou a fundar a Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Lia também criou o Grupo Experimental de Dança, coreografou para inúmeras companhias pelo país e criou a Unidade de Dança do Projeto Axé. Lia é uma artista múltipla que encontra a todo tempo muitas maneiras de dançar. Eu nasci no ambiente de arte. E Silvio, meu marido, também nasceu no ambiente de arte. Então nós somos fruto de nossas famílias, do que a gente viu, aprendeu, sentiu, percebeu desde criança. Meu pai era um poeta concreto, na época em São Paulo, de vanguarda. A minha mãe era professora de artes plásticas, numa linha moderníssima. Em casa a gente ouvia Stravinsky e Prokofiev. Então eu dançava isso. Daí eles falaram, essa menina gosta de dança, me botaram nas academias. E lembro que meu desaponto na escola de bailados municipal. Não era isso que eu queria. Eu só vim ter prazer em dança com 12 anos, quando a Anka me absorveu na companhia que ela estava formando lá no Museu de Arte. Era uma mulher de uma cultura ampla, geral, então ela me completava plenamente a minha formação. A Anka era essencialmente coreógrafa. O que ela queria mesmo era montar coreografia. Esse negócio de dar aula não era muito com ela. E aí ela foi convidada lá em Salvador para fundar a primeira escola de dança do Brasil, né? Vocês sabem disso, foi a primeira escola de dança de nível universitário do Brasil. E ela começou a formar um grupo lá. Então ela convidou 3 ex-integrantes do grupo do MASP para ir reforçar o grupo de lá. Foi a Lia, eu e mais uma moça chamada Glorinha Moreira. Eu, quando vim para cá, tinha 17 anos. Mas eu vim para dançar.
Daí ela, das 3 que tinham vindo, ela me convidou para ficar como assistente dela. Um absurdo, porque eu não sabia dar aula, nunca tinha dado aula. Daí eu corri para a Dona Maria Dushnes. E Dushnes me ajudou a organizar tudo aquilo que a Janka me ensinou, mas ela ia de uma forma mais sistemática, bem gradativa. Eu me beneficiei da junção das duas. O que a Janka me soltou na vida, na arte, e o que a Dushnes me deu como fundamentos, bases para me organizar. E daí que eu falei, bom, agora eu tenho que estudar dança para valer. Então, ao tempo que eu era aluna da Janka, eu me inscrevi como aluna, começando da escola, da primeira turma. Eu me formei com a primeira turma que se formou. E dava aula também. Mas claro que eu dava aula para turminhas não universitárias. Com o tempo já comecei a dar aula mesmo para o curso de formação. E nós estávamos muito felizes na Bahia, dançando com a Janka, e eu descobrindo a minha falha de não ter contato com a cultura popular. Lá eu mergulhei de cabeça, conheci todas as festas populares, todas as danças, todos os candomblés da vida. Isso, para mim, acho que foi mais forte do que a própria universidade. Foi um aprendizado fantástico. Quando estamos no auge disso, a Janka briga com todo mundo e vai embora da Bahia. Rolf Galewski veio como diretor para a escola de dança da universidade. Eu me sentindo órfã da Janka e rejeitei. Eu não tinha maturidade para conseguir valorizar o que Rolf trazia de importante. Quando eu senti que a coisa estava difícil, eu pedi para me transferir e ir para a escola de teatro. A partir daí eu comecei a criar. Que eu falei, eu preciso dançar, eu quero dançar, não gosto das danças de Rolf, não tenho mais a Janka para coreografar para mim, não tem mais ninguém, então eu vou coreografar. Eram aulas de expressão corporal, a disciplina naquele momento, e ela fazia com que nós, atores, não é, tomássemos consciência do nosso corpo, improvisasse, não é, e trabalhasse processos criativos. E isso depois a gente vai ver isso nos espetáculos dela, não é? A gente percebe que há um forte elemento teatral, no momento em que a gente não falava em dança-teatro. Como sempre, a minha formação toda, eu tive muito mais informação de outras linguagens do que da própria dança. E eu criei um grupo meu particular e comecei a criar meus espetáculos fora da universidade. Em 77, Dulce Aquino me chamou para eu voltar para ensinar na escola de dança. Eu propus trazer meu grupo para dentro da universidade. E montei vários espetáculos, 77, 78, 79, 80. Daí, eu, em 80, montei um espetáculo, Salomé, onde culminou com atrito com a escola, e eu pedi
aposentadoria. E o grupo ficou lá. Ainda durou mais um ano. No que eu pedi aposentadoria, eu fui convidada por Klaus Viana para montar um espetáculo no Balé da cidade de São Paulo. E para mim foi a glória. Quando eu volto para a Bahia, eu criei um grupo chamado Viravolta e montei um espetáculo Sertania com música de Wiedemann. E neste ínterim me chamam para eu dirigir o balé do Teatro Castro. Eu montei 3 coreografias minhas e uma de Carlinhos e chamei Luiz Arrieta para coreografar para lá. Assim que ele chegou, eu pedi demissão e saí, porque eu não me adaptei a uma companhia institucional. É importante eu ter uma noção e uma proposta minha, conceitual e estética e formal, do que é a obra. E sempre eu considero um espetáculo inteiro. Para mim, 15 minutos não cabe uma proposta. E toda arte, com consciência ou inconscientemente, é político. Tanto eram temas históricos como Canudos, como do barroco de uma época estética religiosa, como coisas de candomblé, como coisas do sertão. Eu abordei muitas coisas do sertão, apesar de nunca ter vivido no sertão. Depois eu fui começando, o tema principal para mim era a própria palco, que eu precisava me libertar do palco. Daí ir para a rua. Daí eu comecei a fazer espetáculos ou em praça pública, ou fiz ao pé do Caboclo, aqui na Bienal de São Paulo, como artes plásticas. Mas era um espetáculo de dança, que rodava a Bienal toda. Essa relação ela trabalhou demais, de deslocar o público do lugar que normalmente eles estavam, para ter um outro olhar. Então, quem é público, quem é artista, quem é que está observando quem, certo? Por que é que eu estou nessa situação? Então, ela brincou com isso, ela experimentou, ela, sabe, vivenciou demais essas situações e nós, enquanto bailarinos, passamos por isso tudo, né? Essa fusão, esse diálogo entre o popular, entre o tradicional, o realmente é fruto da cultura baiana com um pensamento avançado em termos de linguagem, de proposição, de envolvimento do público com a dança.
Então tudo isso para mim foi muito inspirador como jovem artista começando uma carreira. Nós vamos agora mostrar uma das etapas, a última etapa do trabalho de criação coreográfica em grupo que nós desenvolvemos em 5 dias aqui no Teatro Castro Alves, parte do Festival de Dança. É um processo ainda numa etapa de esboço coreográfico, que é uma sugestão de um trabalho a ser desenvolvido. Depois eu comecei a querer requintar e trabalhar mais o bailarino. Cada espetáculo meu eu chamava professores de dança, conforme a linha, e principalmente aula de balé. Daí eu comecei aos pouquinhos voltar para o palco. Uma pessoa que ela funciona como um catalisador nos lugares. As pessoas que trabalham à volta dela aprendem por osmose, é quase que só a mera presença dela cria um ambiente muito propício para se criar, para se aprender. Para eu chegar na sala, eu já trabalhei sozinha, uns 3, 4 meses, que é quando eu faço minhas pesquisas. Eu era muito mais estimulada pelas outras linguagens, cinema, literatura, enfim. Quando a proposta estava mais organizada, daí eu chamava os colaboradores da criação, músico, o cenógrafo, o figurinista e outros. Meu marido sempre contribuiu muito com conceitos, de ideias e tal. Então, era a fase mais gostosa da conversa com os criadores. Manhã de manhã, a gente acorda, que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Eu acho que isso fala mais sobre como calava no meu espírito o contato com essa universidade, com esse prolongamento da universidade, que também usava o corpo como prolongamento para pensar, que significava Lia Robato, e da convivência que eu tive com ela e como isso foi importante para eu aproveitar. Nossa Senhora! Era um verdadeiro... como se o mundo tivesse levantado uma cortina, se as nuvens tivessem levantado uma cortina e me mostrasse um tipo de mundo que não existia antes. A Lia sempre trabalhou dando a motivação para o dançarino e que o dançarino colocava o que ele tinha. E a partir daí ela ia pensando o que é que ela colocava. Então, dançar com Lia lhe faz também co-criador. Isso que falam de mim, de estimular e reconhecer o potencial criativo de cada um, eu tirei muito, foi do teatro que estava se fazendo no início dos anos 60, final de 50, 60. Eu vi nascer o Teatro de Arina, vi as montagens de Arrabal, todas as montagens de Ruth Escobar. Essa influência de um teatro contemporâneo para aquela época
efervescência criativa, até se cobrava do público. Era uma ingenuidade, mas a expectativa é que o público também criasse e colaborasse. Eu acho que foi por aí. Que eu me lembro dos meus impulsos criativos, era um estímulo, era uma coisa como paixão, irrefreável, era espontâneo, era uma coisa que vinha, que brotava assim, que você não conseguia conter. E eu sentia como se fosse uma fonte de água. Quanto mais água você tira, mais sai. Então, isso não é nada racional. Então, não dá para racionalizar esse processo. Eu só lembro da alegria e o prazer dessa criatividade brotando. Mas tinha o cenário, o panorama negro da ditadura, que foi quando eu mais criei, foi embaixo desse clima opressivo. Então, também era um estímulo você vencer isso, você lutar, você denunciar, você driblar. Eu também atuei muito na área de gestão cultural, na área de direção, administração. Então, você não é só criativo. Você, quando desenvolve o lado criativo, você tem que inserir essa sua criatividade num contexto viável, de realidade. E isso me fez, e eu findei exercendo muitas funções também administrativos. De 70 para 80, ela entra num momento dela de gestão pública. Ela entra na Fundação Cultural e como diretora de dança da Fundação Cultural, logo no início da década de 80, e aí tem outro grande feito dela, que é a criação da Escola de Dança da FUNSEB, da Fundação Cultural, né? Foi criada em 84 a escola, e em 87 foi autorizado pelo Conselho Estadual de Educação o curso profissionalizante de dança. Hoje a escola tem 1.000 e tantos alunos, a escola da Fundação. E não tem mais porque não tem espaço. Quando chega a época de matrícula é uma loucura, porque todo mundo quer, mas não tem espaço mais. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Que pela verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido. O cinema americano informará. Contra os importadores de consciência enlatada. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Fiz parte da primeira reunião de associação, a Patedeba, de profissionais de teatro e dança,
depois que virou sindicato. E sempre aquele começo, sempre aquela luta, não muda muito, mas eu acredito que só no coletivo se resolve as coisas, né? Que a sociedade civil tem que se virar, tem que influenciar, tem que demandar, mas para isso tem que ter competência e mostrar trabalho. Eu hoje sou presidente do Conselho Estadual de Cultura. Daí eu tento atuar numa visão mais ampla de cultura. E fico torcendo para a turma da dança aliás, o movimento político nesse sentido de classe, de setorial hoje, se fala, dos coletivos de dança, dos fóruns, está muito bem organizado e muito forte na Bahia. Na década de 90, ela entra para o axé, que é uma outra fase de Lia, né, do projeto Axé. Tem a dimensão dela de artista, de coreógrafa, tem a dimensão dela de gestora e tem a dimensão dela de educadora. Eu tinha feito um espetáculo de rua enorme, com mais de 400 intérpretes, para Marli Macedo. Esse contato marcou e mais tarde Marli Macedo e Juca Ferreira me indicaram para criar uma companhia de dança no Projeto Axé. Eu acho que para dar legitimidade a uma companhia, ela tem que ter sua formação. Então eu disse isso a Marli. Marli, sem uma escola não tem sentido ter a companhia solta assim. Então ela pega e faz assim de uma forma muito eficiente e eficaz um programa que leva o menino, a menina que entrarem até a profissionalização. Os que escolherem ficar na dança, esses têm que ficar na dança. O desafio é você criar uma estratégia, uma metodologia que absorva todos que querem. E a coisa cresceu e se transformou numa companhia com um elenco maravilhoso. A gente chamou os melhores professores que conseguimos. Inclusive, foi um período que muitos grandes bailarinos com experiências internacionais vieram para cá, a gente contratava e eles davam aula. E eles tiravam o couro dos meninos, quer dizer, exigindo muito. E foi assim que a gente conseguiu uma bela companhia. Eu tenho orgulho de ver que os nossos bailarinos se encaixaram no mercado. Ali é uma pensadora da dança como instrumento social mesmo. Instrumento de agregação, de crescimento, de formação, de educação e principalmente de criatividade. Eu aprendi muito no axé sobre educação, sobre pedagogia. Não tem teoria, não tem discurso social, político, filosófico que mude a cabeça de uma pessoa se você não mexer na sua emoção. E a arte vai fundo na emoção. E a dança vai além, porque a dança organiza o corpo. Eu acredito muito na metáfora. Na hora que você estrutura a sua postura corporal,
você está estruturando sua postura na vida. Acho que, francamente, o artista ele tem que assumir uma responsabilidade social. Não dá mais para não assumir. Não dá mais para ser o artista viajando, o poeta alienado. Não dá mais. Agora, sou contra uma arte engajada, panfletária, presa a discursos ideológicos. Isso não. O artista ele tem que ter liberdade total, mas ele, com essa liberdade, com essa subjetividade, ele tem que mudar o mundo.